Namastê, pessoal. Boa noite. Achei que hoje nem ia estar muita gente por conta de ser sábado, mas estamos firme no Navaratri, né? Ainda bem que ainda dá para mais tarde ainda fazer alguma programação se alguém tiver, né? Namastê. Chegamos na sexta-noite, uma noite dentro da jornada, uma noite bem importante, uma noite dramática, que é a noite do encontro assim com os aspectos internos, né? Deixa eu trazer aqui a imagem. Katyayani é a expressão também chamada de Mahisha Suramardini, né? Que é uma Mahisha Suramardini, são três palavras. Mahisha é o nome de um que eles chamam de Asura, que é vamos falar a palavra mais próxima que a gente tem é o demônio. Então, que é Asura, é o nome dele, né? O nome que ele tem, Mahisa, Asura, que é ele, Mardini, que é aquela que destrói. Então, Katyayani é a figura de Durga que destrói esse demônio. Então, é importante a gente falar um pouco sobre isso, até existem a gente compreender um pouquinho que esse demônio, a palavra, eu vou preferir usar até o termo Asura mesmo, né? Que o Asura, ele é, na verdade, aquele a qualidade máxima de um ser humano que vai em direção à perfeição, mas que não purifica o ego. Porque a gente pensa sempre, não sei para vocês, mas assim, durante muito tempo para mim, na minha formação cristã, o demônio ele era uma força, é como se fosse o humano, aí você tinha o divino e o demônio como duas forças na mesma proporção. O Asura, né, da tradição, ele é o ser humano no seu mais, nas suas mais, vamos dizer assim, possibilidades de aperfeiçoamento, mas sem trabalhar o aspecto do subconsciente, então sem trabalhar o aspecto da personalidade. Então, Asura é todo aquele que cultiva muito a personalidade e desenvolve muito poder. Então, ele acorda seus talentos, acorda muitas capacidades, mas não faz um trabalho na mente, na expressão da mente, na personalidade, né? Então, o, a gente tem naturalmente essa dificuldade, né, nós como seres humanos, por conta da nossa condição, né, a condição do conhecimento limitado, né? A condição do conhecimento limitado, chamado de avidya, né, é essa ignorância da nossa verdadeira natureza. O fato da gente não saber quem nós somos, né, que o nosso self, que essa fagulha interna em nós, ela é divina, né, ele dá uma ilusão de separação. Então cria uma outra condição que é o egoísmo, né, chamado asmita, que é o egoísmo, que é a identificação com aquilo que é transitório em nós, e que dá uma percepção equivocada de separação. Então, existem essas individualidades e a gente consegue se ver separado das outras pessoas, dos outros seres, da natureza. E que isso cria todo esse processo destrutivo, né? Então, se a gente for pensar tudo o que acontece no mundo, o fruto é a ignorância, ou seja, eu não saber quem eu sou. Então, aí eu vejo separado, e aí eu tenho algumas reações, que é o apego, né, a aversão e o medo da morte, ou me agarrar à vida. Esses são chamados de as cinco aflições, ou cinco kleshas, né, que os sutras fala, que é a nossa missão no processo do yoga, é fazer essa limpeza desse processo. E, particularmente, a asmita ou egoísmo se manifesta de algumas maneiras, né? A gente tem seis manifestações do egoísmo que acontecem na nossa vida normalmente, que é o desejo estar em primeiro lugar, e muitas coisas decorrem disso. Desejo é todo o processo de fantasia. O desejo
e a vontade se confundem muitas vezes, né? Mas o desejo é essa a vontade misturada com a imaginação. Então, a imaginação, ela não tem muito, até teve essa pergunta no grupo, né, do Vicalpa, né, que a imaginação, ela é um processo de criatividade, mas ela vai em muitas direções, e o desejo, ele é a força de vontade estilhaçada, então ela acompanha a força de vontade é, dispersa, ela acompanha, ela energiza cada uma das fantasias que a gente tem, cada uma das nossas imaginações, e vai em muitas direções. Então, esse é um primeiro, uma primeira manifestação do egoísmo. Então, quando a gente estabelecer a nossa vontade separada. Acho que eu esqueci de desligar o meu WhatsApp, vai ficar fazendo um barulhinho bem chato. Bom, hoje vai assim mesmo. A outra manifestação do egoísmo é a raiva, né? É, A raiva é uma paixão, um apaixonamento e uma frustração do desejo. Então, a raiva é uma decorrência do desejo e ela é uma reação a essa frustração de que o desejo, né, não seja é, alguma coisa que eu desejo e que não pode acontecer, eu tenho raiva. Né? Alguma coisa que está na frente, obstacularizando o meu desejo, eu expresso apaixonadamente com alguma reação emocionalmente muito forte, né? Assim, uma contraparte da raiva é a depressão, que ela é como se fosse a raiva, só que ela é quando a gente não tem energia, é a mesma frustração, só que ela é sem energia, então é a depressão. Então, se a gente visse um gráfico, um é para cima e outro é para baixo, né? Em termos energéticos, mas vem da mesma resposta do corpo vital, né? Em relação, porque é sempre esse jogo da mente e do corpo vital, que é o que energiza a mente, né? A gente tem também a ganância com os seus filhos, né? Mesquinharia, é, o egoísmo nesse sentido, né? Do meu, minha, né? O ganância é o autocentramento, autocentrado em si mesmo, autocentrado naquilo que é o seu a sua família, você mesmo, ou a sua família, ou o seu país, ou a sua nacionalidade, ou o seu partido, ou o seu tipo de pessoa igual a você, enfim, né? Que leva a uma outra manifestação que é o orgulho, que também está meio se de uma certa forma, se une com a outra, né? Que é essa opinião exagerada, né, sobre si mesmo e desprezo pelos outros que são diferentes, né? Dá muito essa sensação de nós contra eles, a competição vem muito disso. A inveja ou a amargura, aquela sensação de amargura quando alguém tá melhor ou mais feliz ou deu algum sucesso naquele momento, né? Aquela coisa momentânea de comparação, né? E inveja, ciúmes. E tem o fascínio e a luxúria, que é aquele desejo totalmente descontrolado em que se perde completamente o autocontrole, né? Então, são as 6 manifestações do egoísmo que aparecem na mente e que o corpo vital energiza. Então, essas manifestações, o Asura, ele é aquele que, a partir do momento que ele começa a fazer, vamos dizer, tem poder e ele não faz o trabalho na mente, essas manifestações também ficam exageradas, também ficam ativadas e fortes. Então, um Asura, ele é quase de uma estatura de um ser divino, mas ele tem essas questões ainda não purificadas. Então, o processo da, da, o processo no Navaratri é o encontro de Durga no seu aspecto Parvati, né, no seu aspecto Katyayani, é encontrar essas manifestações do egoísmo muito que são muito arraigadas, então elas têm muita força,
porque elas vêm vindo de várias vidas e fazer esse processo de limpeza, né? Não tem muita coisa que a gente pode fazer sem a ajuda do aspecto divino, né? A nossa ação ela só é possível na atitude do desapego, que de uma certa forma é uma atitude de dar um passo atrás. Então, Mahisha Suramardini, ela é aquela que com essa espada, essa lança, ela espeta essa lança dessa imagem no coração do Mahisha, que era um búfalo, né? Ele é o demônio búfalo. É, E tem uma história, né, interessante, o Mahisa, por, são sempre essas histórias desses embates, né, os versos, né, falando da história de Durga, de Parvati, o Devi Mahimatmya, Mahitmya, ai, não estou lembrando agora o nome da escritura, mas depois eu passo para vocês. Eles falam desses embates da Durga, né? No caso do Mahisha, ele é um búfalo, né? Que ela vai lutar, ele fica encantado com ela, ele quer que ela seja a esposa dele, ela não quer, obviamente, ela declina, ela diz que só quer o Senhor, né? E ele vai tentar prender ela à força. E aí tem a batalha. Você vê que. E aí, o interessante é que na batalha, a descrição da batalha é muito sangrenta, é cheio né, de corta isso, corta a cabeça, corta o rabo, corta a orelha. Então, tem várias. E aí, quando vai cortando, vai aparecendo outra cabeça, vai aparecendo de dentro dele outra manifestação, né? Então, o que é interessante de ler, né, que as histórias elas não são simplesmente vamos dizer, entretenimento, mas elas são todas simbólicas. E o processo de Mahisha, ele se refere à Maya, né, que é essa ilusão. Porque quando a gente trata com desejo, o desejo que a gente tem, cada um que a gente corta, surge outro, cada um que a gente corta aqui, surge outro. Então, o trabalho é constante, é a vigilância, e aí a atitude com que ela faz, né, que é uma coisa que é uma característica na história sendo contada, é que ela nunca perde a serenidade, ela sempre faz, ela usa todas essas armas que estão aqui na imagem, para cada manifestação que vai saindo desse corpo desse búfalo, que vai se transformando, ela vai usando, né, até ela de fato cortar a última cabeça e um rio de sangue vai jorrar e o leão vai aparecer como vai beber o rio do sangue. É muito interessante, né? E todos os outros que tentaram ajudar, né, os outros ajudantes desse demônio assim saem correndo e aqueles que pediram ajuda a ela, então celebram a vitória dela. E a história é essa, né? Que é esse lugar, a atitude com que ela vai fazendo cada um dos atos de cortar é sempre de uma serenidade. Então, ela está sempre num rosto calmo, o que traz a atitude do desapego, da gente usar a atitude silenciosa. Então, quando a gente observar aquilo que está na superfície do nosso ser, a gente está sempre energizando aquela parte de nós que assiste e não reage, né? E que não tem uma emoção, ela é simplesmente silenciosa e está testemunhando tudo aquilo que está na superfície do nosso ser. Então, hoje foi uma fala um pouquinho mais longa. Então, a prática. A prática de hoje, além do mantra, do processo, no processo de purificação, é um processo de trazer o desapego a gente cultiva através de meditações específicas, a gente tem uma técnica no CRIA, né, de meditação, que é para cultivar o desapego,
mas é sempre quando a gente consegue perceber que nós somos aquela testemunha, nós não somos aquilo que está passando, tudo aquilo que passa. Quando eu tenho uma emoção, essa emoção vem e ela vai embora, certamente eu não sou ela, porque se eu posso ter várias emoções num dia, eu não sou nenhuma delas, eu posso senti-las, mas eu não sou elas, elas passam. Então, qualquer coisa que passa, o pensamento que eu passo, que depois ele já foi embora e eu já tenho outro pensamento, qualquer isso certamente não sou eu. Então, o quem eu sou? Eu sou este que observa qualquer uma dessas coisas que se apresenta no campo da minha consciência. Então, a gente está nessa posição de observar isso, que a gente que passa muita coisa com a qual a gente acaba se identificando, é uma forma de você cultivar o desapego, né? E a outra coisa é reconhecer que a gente não consegue ter a força para fazer isso sozinho, que a gente precisa tá aliado, né? Que a nossa aliança é com a mãe, é aliança com o divino. Então, sem isso, a gente não consegue fazer, né? Então, hoje, a gente vai fazer primeiro a nossa reflexão também curtinha da gente pensar nessas manifestações. Eu vou escrever até não preparei um card delas, mas eu posso escrever rapidinho aqui, ó, no chat. Desejo, raiva, ganância, orgulho, luxúria, barra, fascínio e inveja. São essas como título, mas assim, cada uma delas a gente poderia fazer uma coluna de outras que são meio semelhantes a ela, mas essas é a que consta como sendo as 6 manifestações do egoísmo. Então, da gente fazer uma pequena reflexãozinha, uns minutinhos, para a gente escolher ou uma, ou duas, ou três e ver quais que nos afetam mais. E trazer, assim, para a gente começar a prestar atenção nisso na nossa vida. O que mais, assim, quais dessas manifestações mais você percebe, você se relaciona? É algum traço seu que você quer mudar, que você percebe, que faz você sofrer mais e que cria também sofrimento ao seu redor. Então, alguns minutinhos para a gente fazer a nossa anotaçãozinha aqui. É interessante também colocar se você pegar elas como elas fazer uma ordem. Assim, só para você perceber quais as que mais assim aparecem, vamos dizer, em primeiro lugar aparece mais essa é a que mais me atrapalha e tal. Fazer uma ordem assim, para você entender o poder que isso tem com você ou sobre você. Quando a gente reflete, a gente vê que, na verdade, muitas, uma tá ligado à outra, né? Quando a gente tem
Orgulho, a gente percebe que o orgulho ele leva o orgulho quando a gente acha que a gente é melhor, daí a gente não acredita quando acontece uma coisa com uma outra pessoa, porque como a gente é melhor, então, e aí a gente sente o amargor, quer dizer, é tudo intrincado, né? Uma coisa leva a outra. Então é interessante a gente observar isso e que a gente não é isso. Isso é um aspecto, pelo fato de a gente estar naquele momento totalmente fora da presença de estar, de reconhecer esse aspecto divino, né? Quando a gente está em comunhão com o divino, não tem mais nada que não que a gente queira, né? Então não tem alimentação para essas manifestações. Então, vamos fazer o nosso mantra para purificar. Quem tiver com seu rosário, pegue-o. Quem não tiver, simplesmente vai junto no tempo. Então, mantra Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Namaha. Saudações à infinita consciência, a mãe cósmica, aquela que me guia para transcender a influência dos modos da natureza em mim. Porque também esses modos da natureza, rádias, tamas, é que vão trazer essas manifestações assúricas em nós, né? A gente vê isso em alguns textos. Então, Om, Muladhara, Aim, Swadhisthana, sacral, Hrim, lado esquerdo, Hrim, lado direito, Klim, lado direito, Hrim, lado direito, Klim, lado Hrim, lado esquerdo, Klim, lado direito, Chamundaye, Manipura, Vicheswasthana Namaha, Muladhara de novo. Então, observando esse circuito, vai seguindo com a sua mente cada um dos chakras. Sentando com a coluna ereta, fechando os olhos, concentrando nos chakras. Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Namaha. 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 Om Aim Rim Kling 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 Chamundaye Viche Namaha.
Om Aim Rim Kling Chambaye Viche Namaha. Om Aim Rim Kling Chambaye Viche Namaha. Om Aim Rim Kling Chambaye Viche Namaha. Om Aim Rim Kling Chambaye Viche Namaha. Continuando agora, apenas sussurrando, mantendo a movimentação e o circuito pelos chakras. E agora apenas mentalmente.
Mantendo esse estado, observe a sua respiração. Deixa essa sua respiração se aprofundar, contrai suavemente a garganta, criando uma respiração mais profunda do que a sua natural. Sente que você preenche todo o pulmão, reproduzindo um som sibilante na garganta com essa contração. Faz algumas respirações assim para você sentir que você se expande. Na próxima expiração, permanece com a respiração tranquila, natural, observando o seu estado geral, deixando as energias que circularam se assentar. E a outra prática que a gente vai fazer hoje é a prática mais uma oração. Então, nessa oração, a gente fala: Ó Senhora do meu coração, agradeço por sua força e graça que destrói as manifestações do egoísmo em mim, hoje e sempre. Então, essa frase simples, ela traz no tempo presente, ou seja, já está acontecendo, traz a minha aliança com a Mãe Divina. Eu sozinha, a única coisa que posso fazer é estar na postura do desapego. E a força que vem para que eu não me enrede nas minhas tendências é essa força que vem dela. Ó Senhora do meu coração, agradeço por sua força e graça que destroem as manifestações do egoísmo em mim hoje e sempre. A gente encerra então. Com isso, eu vou deixar para vocês no grupo a oração. E uma coisa que é legal observar é quando você observa os seus, as suas, como essas manifestações acontecem, o desejo, ganância, inveja, você colocar, por exemplo, orgulho, né? Você se colocar assim, por exemplo, a dificuldade de pedir desculpas, admitir erro. Quando alguém fala alguma coisa que você, por exemplo, você tinha que fazer a compra, você e a sua companheira ou companheira, e alguém fala, era você que tinha que fazer isso, e você imediatamente fala não. Ou quando alguém que você acha que você sabe melhor, alguém vem e fala para você que você deveria ter feito, e você realmente deveria, e você primeiro fala não, aí depois fala sim. Então, essa o exercício da gente observar isso como a frequência com que isso acontece, né? Então, e assim por diante, assim, em cada um dessas manifestações. Isso é um jeito da gente ir observando, porque toda vez que eu chamo desejo de desejo, eu não sou o desejo. Toda vez que eu chamo raiva, essa emoção que eu sinto de raiva, ela é uma coisa humana que acontece, eu não sou ela. Então é muito interessante a gente tratar isso como um exercício para a gente ir se distanciando cada vez mais. Tá bem, gente? Então vamos em frente. Amanhã cá, Laratri. E obrigada, viu, gente, de escolher dar uma meia hora de sábado aqui no dar uma esperança.
Namastê, Jaimar.